do versículo 4, diz assim a palavra de Deus. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabeis tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele que quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizeres. Só até aí. Meus irmãos, esse é um dos textos bíblicos que eu tenho mais afeição. Eu imagino a cena, o momento, não muito distante deste momento, poucas horas depois, não muito mais do que um dia, Jesus seria crucificado, Jesus iria ser julgado e condenado. E antes disso acontecer, ele resolve dar algumas instruções, o que para os discípulos que tinham ainda dúvidas quanto à sua ressurreição, parecia ser a última lição, o último discurso, a aula final do discipulado deles. A aula final, a última aula, antes a prova e o envio deles para cumprir o ofício do ministério apostólico que do Senhor haviam recebido. Jesus está pronto para ser entregue por Judas, está participando da última ceia, e ele vai dar a sua última lição. E antes de dar a lição, ele apresenta quem ele é. Se você começar a ler do versículo 1, Jesus começa dizendo que o Pai havia lhe dado tudo, que tudo lhe pertencia. Ele declara-se filho de Deus, então ele sabe que ele é o filho de Deus, e ele anuncia para os discípulos que ele iria para o Pai. Ele sabe que o seu destino era o Pai, ele veio de Deus, ele é Deus, ele tinha todas as coisas na sua mão, todo o poder era seu, e ele estaria voltando para o Pai. Cristo, 100% Deus, revelando sua divindade, vai ceiar com seus discípulos. E sempre quando havia um momento, um banquete, uma refeição, uma reunião, onde as pessoas iam se assentar juntos para comer, para beber, sempre quando isso acontecia, alguém tinha que ficar com a responsabilidade da recepção, de lavar os pés daqueles que sentariam-se à mesa para comer, para beber. E normalmente essa função era dada a um escravo.
não havendo escravo, ao menor da família. E Jesus não dirige isso a nenhum dos discípulos, mas ele decide ele mesmo lavar os pés dos discípulos. O anfitrião, o mestre, o Senhor, aquele que tinha acabado de dizer que o Pai tinha lhe dado tudo, aquele que tinha acabado de se declarar filho de Deus, aquele que sabia que estaria voltando para o Pai, o Todo-Poderoso, na sua última aula de discipulado cristão, ele decide dar várias lições de humildade aos seus discípulos, para que eles pudessem cumprir a função que de Deus haviam recebido. Como era a mesa nos dias de Jesus? Como era naquele tempo? As pessoas se sentavam à mesa para comer e elas ficavam meio que deitadas e os pés ficavam para trás, de maneira que João não conseguia ver o pé de Pedro, nem Pedro o pé de Tiago, nem Tiago o pé de Barnabé, nem Barnabé o pé de Judas. Estavam todos sentados à mesa, a mesa normalmente em forma de uma roda ou em forma de U, e eles debruçavam-se sobre a mesa, eles comiam quase que deitados com os pés para trás. E por isso também necessário que os pés daqueles que comiam fossem lavados. Era uma coisa comum aos judeus. Naquela época, por conta desse formato de mesa, então o escravo vinha e lavava o pé de todos, porque eles ficavam meio que deitados de bruços para frente, para poder comer na mesa e os pés para trás. Então a primeira lição de Jesus aqui, quando ele vai lavar os pés dos discípulos, analisando o cenário, pensando no formato da mesa, na posição dos discípulos e em Jesus lavando os pés dos discípulos, o que Jesus está querendo ensinar para eles ali é que uma das primeiras grandes lições do discipulado cristão é que ser servo de Deus, ser discípulo de Cristo, ser cristão, está pronto para cumprir a missão que recebemos de Deus, de ser como Cristo, é estar disposto a lavar o pé do meu irmão, mas sem mostrar para o outro a sujeira. É estar disposto a lavar o pé do meu irmão, mas sem mostrar para ninguém a sujeira. Infelizmente, nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão especialistas em saírem com o seu legalismo religioso, apontando os erros de A, de B, de C, de D, gente que parou na sua trajetória ministerial, gente que vive mudando de jeito, de maneira de ser, de pensar, de doutrina, de prática de igreja, e o defeito está em todos, mas nunca está nele. E expõe sempre: esse é errado, aquele é errado, aquele fala assim, aquela fala assada, esse faz isso, aquele outro faz aquilo, quando esqueceu de lavar primeiro os seus próprios pés. E Jesus ensina completamente o contrário. O Filho de Deus vai lavar os pés dos discípulos, porque ser discipulador é isso, ser cristão é isso, ser servo de Deus é isso, é me dispor a ajudar o meu irmão em suas fraquezas, mas sem expor as fraquezas dele para ninguém. Estamos vivendo esse tipo de evangelho, estamos praticando essa conduta cristã. Quando José soube que Maria estava grávida, como homem, ele jamais pensou, ele não pensou em momento nenhum que o Espírito Santo foi lá e gerou nela um milagre. Automaticamente ele pensou: fui traído. Mas no que ele pensa, fui traído, ele não sai defamando ela para que ela fosse apedrejada até a morte, como diz a lei de Moisés. Mas a Bíblia diz que ele, sendo justo, não querendo afamar ou a difamar, falar mal dela, só simplesmente saiu do relacionamento, sem sair espalhando o que ele achou, o que ele pensou, o que ele achou que havia acontecido. Uma pessoa justa, um cristão justo, alguém que tem um fruto do Espírito Santo, não empresta sua boca, suas redes sociais, seu celular, o áudio do seu WhatsApp, ou seja lá do que for, para estar difamando, semeando contenda, falando de quem caiu, de quem fez isso errado, de quem fez aquilo, de quem é assim, de quem é assado. Nós estamos aqui para ajudar
todos. O cristão deve se posicionar a ajudar, a pôr de pé aqueles que estão caindo, a lavar os pés que estão sujos, mas sem deixar que mais ninguém veja. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, eles estão olhando um para o outro ali, e um não consegue ver o pé do outro. Segunda coisa que Jesus está ensinando na sua última aula, antes de enviá-los para o apostolado de uma única vez, agora oficialmente, antes de virarem apóstolos, representantes do reino de Deus, eles têm que aprender, olhar o outro pelo que é, olhar o outro pelo que é, não pela sujeira que está no pé. Davi falhou, e foi o homem que talvez mais tenha errado, mas é o único que recebe o título de homem segundo o coração de Deus. Agora entenda, Deus, você não vai conseguir, nem eu. Saul não cometeu o mesmo tanto de erros que Davi, mas foi rejeitado por Deus. Entenda, Deus, eu não vou entender, você também não. Então o melhor que nós podemos fazer é não deixar que um momento, que um descuido, que uma fala que foi infeliz, que uma atitude infeliz rotule, marque, carimbe alguém dentro da nossa maneira de julgar como sendo merecedor ou não de algo da parte de Deus. Vocês serão apóstolos, vocês serão enviados, vocês são meus discípulos, vocês têm que ir e vocês precisam aprender hoje, na última aula, se em algum momento Leonardo, Joélio, Júnior, alguém tropeçou em alguma coisa, isto não pode rotulá-los. Olhe quem são, olhe as suas obras, olhe o hoje, o agora, o que passou, passou, cada um vai dar conta a Deus do que fez, mas eu avaliarei você pelo que você é hoje, aqui e agora, na minha frente. Isso eu aprendi em uma aula, há muito tempo atrás, de um pastor em uma reunião de obreiros, com superintendentes de congregação e auxiliares, dando a aula, ele falando assim, olha, uma coisa que vocês têm que aprender, mudou de pastor na congregação, às vezes vem um de lá e dá alguma informação de algum irmão específico que é assim, que é assado, entre por um ouvido e sai por outro, não desce para o coração. Cada gestão é uma gestão, cada pessoa é uma pessoa, cada ano é um ano, as pessoas podem mudar. Você pode perder um grande aliado do seu ministério, você pode perder um bom obreiro, se você se deixar que aquela pessoa fique rotulada por um erro que cometeu, que talvez tenha sido fruto de um erro do gestor passado. Então deixe que aquela pessoa prove a você quem ela é com você. Entendam, irmãos? Olhe para o seu irmão por quem ele é hoje, aqui, agora, na sua frente, e julgue-o pelo que você pode ver aqui, hoje, agora, na sua frente. Não julgueis, não é bem assim não, não julgueis na Bíblia e não praticar hipocrisia. Eu condenar você por um erro que eu também cometo o mesmo erro, mas a Bíblia diz para a gente julgar todas as coisas, segundo a palavra, segundo aquilo que a Bíblia diz que é certo ou errado. O que eu não posso é falar com alguém, não minta, quando eu minto. É isso que a Bíblia diz, não julguei para não ser julgado. É hipocrisia, mas não está dizendo para você não julgar, que julgar é pecado, não. Nós temos que julgar, até porque a Bíblia diz para não dar coisas santas aos porcos. E para eu saber quem é porco e quem não é, eu tenho que analisar as obras e julgar se ele é porco ou não. Terceira lição que Jesus dá. O discípulo de Cristo não deixa que as atitudes alheias mude a sua essência. Jesus Cristo está no meio de homens arrogantes. Jesus Cristo está no meio de homens que antes desse momento vinham no caminho disputando entre eles quem seria o maior no reino de Deus. Por isso a importância dessa última aula. Quem seria o maior no reino de Deus era a discussão dos discípulos antes de chegar no momento da ceia. Depois que Jesus partisse, quem ia ser o cara? Jesus está no meio de homens orgulhosos, presunçosos. Ali está Judas, que o trairia. Judas, que seria infiel. Judas, que seria
porta que se abriria para que ele sofresse todo o mal que sofreu. Tudo começaria no ato de Judas de trair Jesus. Aquela noite o cenário estava pronto e Jesus sabia de tudo. Mas Jesus não deixou que o cenário, que a circunstância, que as pessoas ao seu redor contaminasse quem ele era. A Bíblia diz que ele os amou a todos, inclusive a Judas, e os amou até o final. Jesus amou e tratou bem. Jesus beijou, abraçou, chamou de amigo até o último minuto. O discípulo de Cristo, aquele que recebeu de Deus do ministério, chamada, nós temos que aprender a não deixar que os erros de um, de outro, que a mal forma de ser de um e de outro acabe corrompendo quem a gente é. Não importa se fulano é ruim, se Beltrano é ruim, se o outro lá é ruim, eu não me contaminarei. Eu serei quem sou, eu produzirei o fruto do Espírito, eu vou me manter na longanimidade, na bondade, no amor, na temperança, na benignidade, na longanimidade, no domínio próprio, na mansidão, na fé. Eu me manterei naquilo que sou. É difícil, é complicado, é duro, mas é o Evangelho. É o Evangelho. A marca de uma vida santa é a produção do fruto do Espírito na vida do crente. É o fruto do Espírito na vida do crente, não adianta. Nenhum dom é mais importante do que o fruto do Espírito na vida do crente. Seguir nenhuma regra legalista é mais importante do que o fruto do Espírito na vida do crente. Ele pode ser aparentemente santo como for. Se ao olhar as atitudes dele você não vê fé, você não vê amor, não vê temperança, não vê longanimidade, não vê bondade, não vê benignidade, não vê mansidão, não vê domínio próprio, você não vê fé, então essa pessoa precisa urgente de um processo de santificação. É o fruto do Espírito, a marca de uma vida santa, não legalismo religioso. Jesus ensina a seus discípulos a não deixarem que o cenário, que a circunstância, que aquela situação acabe contaminando quem eles são, ou melhor, quem ele é. A situação era difícil, o ambiente era pesado, era estressante, você saber que a morte estava a 24 horas de você. Mas Jesus não foi grosso, não foi rude, não se irou, ele manteve-se sendo quem foi. E talvez tenha ficado um pouco mais calado do que o normal, até para evitar que respondesse alguém mal. A atitude certa é essa, ninguém tem nada a ver com o teu estresse no teu dia a dia, com o que aconteceu no teu trabalho, deixou de acontecer, teus filhos, teu marido, teu irmão da igreja, teu colega, seja lá quem for que você convive, pai, mãe, irmão, não tem nada a ver com o mal que outro lhe fez, com o estresse que você passou durante o dia, está estressado, está nervoso, se tranca dentro do quarto, mas não fica jogando tua raiva em cima de ninguém não. Jesus estava num cenário terrível, sabendo que ia morrer, mas não feriu ninguém. O momento era estressante, era delicado, era complicado, mas ele permaneceu tratando todos bem. Jesus continua a sua aula aos seus discípulos. Lava os pés deles. O discípulo de Cristo deve se desfazer da falsa humildade, do orgulho revestido de humildade. Jesus vai lavando os pés de um por um, e lembre-se, antes de chegarem aqui, a discussão deles lá em Lucas 22, que é na ordem cronológica, o que vem antes de João 13, Lucas 22, os discípulos estão brigando para ver, depois que Jesus partisse, quem deles seria o maior no reino dos céus, quem deles seria o chefe de tudo. Jesus já tinha dado uma predição de que seria Pedro, mas eles ainda querem disputar a melhor posição. E então Jesus vai na ceia, lavando o pé de um por um. Quando chega em Pedro, Pedro diz, não, o senhor não vai lavar meu pé não, eu não vou deixar isso acontecer. Parece humildade, mas é mentira, é orgulho.
Ele está aproveitando a oportunidade para dar uma de coitadinho, para se mostrar mais humilde, mais manso. E Jesus dizia assim: parabéns, Pedro, é isso aí, você entende quem eu sou. Quantas pessoas você não já viu fazendo a falsa humildade? A pessoa vem com aquele discurso de que é porque eu não gosto de incomodar ninguém. Mentira! Está doido para alguém se oferecer para fazer, para ele não ter que ter a humildade de pedir. Para não ter que ter a humildade de dizer assim: você pode me ajudar? Eu estou precisando de você. Eu estou precisando da sua ajuda. Você pode me auxiliar? Então, para não ter que descer, para não ter que reconhecer que precisa, para não ter que se humilhar, para não ter que pedir, mostrar dependência, ele vai lá, se veste da sua falsa humildade e diz: é que eu não quero incomodar ninguém. Mentira, está doido para alguém dizer assim: eu ajudo, eu vou, eu faço, só não quer ter humildade de pedir. Você pode enganar a mim, você pode enganar a pessoa ao seu lado, você pode enganar o líder do departamento, do ministério, da célula, mas Deus conhece a intenção do coração de cada um. Ele sabe quem realmente está preocupado em tentar não incomodar e quem só está se fingindo de que não quer incomodar, para não ter humildade de descer, de pedir, de buscar ajuda, de se mostrar um ser humano comum como todo mundo, que precisa um do outro. Diga para esse irmão do seu lado: eu preciso de você. Está baixo, pode ser melhor. Diga: eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Até o fim, irmão. Deus não vai descer do céu para fazer nada por você. Ele vai usar alguém. Deus não vai descer do céu para fazer nada por você. Ele vai usar alguém. Já pensou se o alguém que Deus quer usar foi essa pessoa que você disse que não vai com a cara, que não gosta, que você tenta competir de alguma forma com ela, que você tomou um ranço? É cada conversa que os crentes têm hoje, que, meu Deus do céu. Não vai para o céu não, irmão. Com o ranço do irmão, tu não vai para o céu não. Vai ficar aqui. Com essa conversinha de que, eu não gosto de fulano, eu não gosto desse canto, tu vai ficar aqui mesmo. Não vai para o céu não, vigia. Vamos lá. Quinta lição de Jesus: o discipulado cristão é sobre buscar ser melhor a cada dia. Quando Jesus disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. A Bíblia Sagrada vai nos ensinar que Pedro disse assim: então me lave logo é todo. Então agora eu quero ser lavado é todo, já que eu não vou ter parte contigo, pera, ainda estou aqui disputando, querendo ser o melhor, então me lave logo todo. Só lavou o pé deles, me lava logo é todo. Jesus: não, baixa a bola, empolgado. Parece Leonardo, você só precisa lavar o pé. Só o pé. Diariamente, lavar o pé. Você já foi limpo pela palavra, mas tem que se observar a cada dia o que precisa mudar, o que precisa reparar, o que precisa melhorar. Não precisa muita coisa, é 1% melhor a cada dia. A frasezinha de Instagram, mas que é uma verdade. Busque ser pelo menos 1% melhor por dia. Não crie grandes metas, não bote grandes objetivos, não comece com aquela coisa: não, porque agora eu vou aqui a fazer academia, fazer logo um plano de 1 ano, porque se eu pagar, eu vou ter que ir. Mentira, você não vai. Na primeira chuva, você vai ficar em casa e vai perder o ânimo e não vai mais. Mas começa fazendo um negócio em casa, uma flexão, pulando uma corda, vai pegando o jeito, vai pegando o ritmo. Aí, quando você for tomando gosto, fazendo automático, aí você começa a ir para a academia, arruma um parceiro para te ajudar a ir contigo, para te motivar, e vai devagar, mas 1% por dia. Porque se você querer mudar da noite para o dia, você não vai conseguir, vai se frustrar, vai parar, e pior vai ser para você voltar. A mesma coisa é a oração, é a leitura da Bíblia. Começa um capítulo por dia, começa com marcando ali 5 minutos e vai aumentando conforme for ficando fácil. Começa com jejum uma vez na semana, por alguns minutos, e vai tomando ritmo, mas para de querer mudar da noite para o dia, que você não vai conseguir, você vai se frustrar e vai parar. Pedro, você só precisa lavar o pé, pare de empolgação, vá no seu limite. Deus não quer sacrifício de tolo, Deus quer obediência. Deus não quer sacrifício de tolo, Deus quer obediência.
Se preocupe em obedecer a Deus. E o resto, você vai fazendo conforme pode, conforme dá, dentro das suas forças. E o Senhor vai lhe dando vitória. Jesus Cristo se oferece como sendo o exemplo. O que eu faço agora vocês não entendem, mas entenderão depois. Quando ele terminou, ele falou: entende agora? Vocês me chamam de mestre, me chamam de Senhor. E vocês dizem bem, eu sou o mestre, eu sou o Senhor. Mas mesmo sendo mestre, mesmo sendo o Senhor, eu vim lavar os pés de vocês. Jesus está mostrando o modelo de autoridade que se deve ter. Não é o título que eu tenho que vai me dar poder para liderar, para fazer com que as pessoas ouçam a minha voz e desejem obedecê-la. Não é a habilidade do meu dom, isso não vai adiantar. Essas coisas passam. Lembro de Moisés. Moisés subiu no monte, orou aquela coisa. Quando ele desceu, o rosto estava brilhando. E a Bíblia diz que o povo temeu a Moisés por causa do rosto, do brilho, por causa do brilho do rosto de Moisés. O que é que acontece? Moisés bota um véu no rosto e fica usando o véu. E há quem pregue até, aqui eu nunca ouvi, mas já ouvi em outro lugar, dizendo que a glória de Deus era tão forte que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés e Moisés teve que botar o véu. Não é isso não. Paulo vai explicar lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, Paulo diz assim: nós não somos como Moisés, que cobria o véu com o rosto, porque a glória era passageira, ou seja, a glória do brilho do rosto de Moisés foi se apagando com o tempo. E como ele viu que as pessoas temiam o brilho no rosto dele, ele botou o véu, para que ninguém visse quando o brilho foi embora. E não parasse de temer a ele, continuasse temendo a ele. Só que não adianta o brilho no rosto se você não for exemplo. Se a tua vida não for exemplo. Não se lidera pelo poder, liderança pelo poder, liderança pela força da mão de ferro, liderança no punho, eu faço, eu mando, é eu que tenho autoridade, vai se degradar, vai se acabar, vai provocar revoltas. A liderança que prospera, que avança, é a liderança que é exercida na autoridade. E o que é a autoridade? É o exemplo, é o servir, é o tratar bem, é o mostrar-se capacitado para fazer o que está fazendo, pela graça de Deus e pela sua própria habilidade, é claro. Essa é uma diferença de líderes que avançam, que prosperam, que vão para frente. São pessoas que não têm problema em dar oportunidade, que têm uma vida de exemplo, que estão prontos a servir aqueles que estão ao seu redor, com aquilo que Deus lhe deu na sua mão, com a posição que Deus lhe honrou ter. Ele se dispõe a servir através daquilo. Mas se você for tentar usar isso como um meio de impor a sua vontade, sua liderança não vai avançar. Isso não se trata apenas de igreja, isso é em casa, isso é na sua empresa. Se você quiser liderar a sua empresa dizendo assim, não, eu sou patrão, faz o que eu mando, na primeira oportunidade esse cabra vai cair fora e você vai ter que arrumar outro funcionário e vai ficar nessa, botando gente para fora, contratando gente, botando gente para fora, contratando gente, botando gente para fora, contratando gente, sem fidelizar ninguém, sem criar uma equipe, sem ter um time legal, uma coisa gostosa, um ambiente de trabalho tranquilo, você não vai conseguir prosperar. Agora você vai ter uma equipe que vai querer estar com você sempre, que vai fazer de tudo para ver o crescimento daquele lugar, quando você lidera pela autoridade, pelo exemplo, trabalhando junto, ensinando, ajudando, na comunhão, servindo daquilo que você pode, na sua posição de líder, mas sempre disposto a servir naquilo que for necessário. Então você terá um grupo ligado a você, que lutarão juntos pelo propósito. Isso é em casa, isso é na empresa, isso é na igreja. Não tente liderar por poder, mas lidere por autoridade. Convida e você terá sucesso. É isso que Jesus está ensinando. Eu vos dou o exemplo. Eu sou o mestre, eu sou o Senhor. E eu sou o primeiro a lavar os pés de vocês. Eu estou aqui, eu estou servindo. Eu estou sendo o exemplo. Eu estou mostrando como é que faz. Sigam o meu exemplo. Façam o que eu estou fazendo. Vão do jeito que eu estou ensinando, que vai dar certo. Jesus, nessa grande aula, ele ensina que o discipulado é sobre comunhão e não sobre competição. Eles vieram brigando durante o dia. Quem vai ser o maior? Quem vai ser o melhor? E Jesus está mostrando. Jesus diz assim, vocês precisam lavar os pés
uns dos outros. São um time, vocês são uma equipe, vocês são membros do mesmo corpo que eu sou a cabeça. Está todo mundo interligado e um depende do outro. Um precisa do outro. O dom de um completa o outro. Então não é sobre competitividade. Está errado. É sobre serviço. É se dispor para servir. É buscar ver de que maneira você pode usar a habilidade que você tem para ajudar alguém, para servir alguém. Como você pode ajudar o seu irmão a servir melhor, a cumprir a missão dele na terra. Como você pode ajudar a igreja, como você pode ajudar a célula, como você pode ajudar o seu vizinho, como você pode servir. Eu pergunto a você e reflita com você mesmo, você já serviu alguém hoje? Você já foi bênção na vida de alguém hoje? Você mandou nem que seja uma palavra de ânimo para alguém hoje. Um incentivo. Discipulado cristão. Vida cristã é diariamente se preocupar em ajudar um ao outro. Em facilitar a vida um do outro. Em compreender um ao outro. Discipulado cristão é sobre serviço. O último ensino de Jesus, na sua grande última aula, é que o discipulado vivido, o discipulado na prática, seguir essas orientações no dia a dia, é a maior pregação. No versículo de número 34 e 35, Jesus chega para os seus discípulos e diz para eles: olha, eu vos dou um novo mandamento, que ameis uns aos outros, segundo eu vos amei. Entenda como que a graça, ela é mais exigente do que a lei. Tem muita gente que acha que a graça é um passe para a gente fazer o que quer. Entenda como que a graça, ela é mais exigente do que a lei. Na lei, a Bíblia diz assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas com certeza você conhece alguém que não se ama bem, que faz umas escolhas para a sua vida, que toma uma decisão, que faz umas coisas que parece que a pessoa não se ama. Parece que a pessoa não gosta dela mesmo. Então, se a gente segue essa regra, se a gente segue esse critério, se eu me amo pouco, eu posso amar pouco o meu irmão. Aí Jesus aperta mais o negócio na graça. Na graça não é ama o teu próximo como a ti mesmo. É ame o seu próximo como eu te amei. É ame o seu próximo do jeito que Jesus te ama. Ama o seu próximo do jeito que Deus te ama. E aí, irmãos, você consegue isso? Não, nenhum de nós conseguimos naturalmente. Isso só é possível pela ajuda, pelo auxílio do Espírito Santo. E é proposital, para que ninguém se ache capacitado, para que ninguém se ache pronto, para que cada um aqui, por mais tempo que tenha de igreja, por mais tempo que tenha de ministério, possa olhar para si diariamente e dizer: eu preciso da ajuda de Jesus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, porque para pregar bem não precisa ser cheio do Espírito Santo, basta tomar um bom curso de teologia. Para cantar bem não precisa ser cheio do Espírito Santo, basta tomar uma aula de canto. Mas para amar, para cuidar, para discipular, para viver o Evangelho, somente o Espírito Santo de Deus na vida do homem, produzindo a ele um novo nascimento. Precisamos, irmãos, pôr em prática esse capítulo tão importante. Preciso que vocês memorizem a fala que eu repeti aqui umas 5 vezes, vou repetir pela 6ª. É a última aula de Jesus antes da cruz. É a última aula, é a aula final, é a aula mais importante antes de Jesus enviar os discípulos para cumprir o ministério apostólico. Ninguém pode ser enviado para fazer coisa alguma em nome de Cristo sem antes ter aprendido isso, sem antes estar ligado nessas lições, sem antes estar buscando se enquadrar neste padrão de discipulado cristão, de vida cristã, de unidade, de amor ao próximo, de humildade. Ninguém
estar pronto para exercer obra alguma, se primeiro não se enquadrar nisso. E eu quero que você ore, que você apresente ao Senhor e que você cante esta canção como uma oração. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, a Ti, Senhor, nós rendemos honra, glória, louvor, adoração, porque o Senhor é bom, Pai, porque as tuas misericórdias, elas são as causas, ó Deus, de nós sermos consumidos. Senhor, nesta noite o Senhor quis falar de perto conosco, nessa noite o Senhor quis, ó Deus, nos instruir uma maneira melhor de cumprirmos o nosso chamado, de estarmos prontos, Senhor, para te imitar, para cumprirmos a nossa função básica de igreja, que é amar uns aos outros, que é lavar os pés uns dos outros, que é servir e não competir, que é buscar unidade e não divisão, Senhor, que é buscar ajudar, sustentar o mais fraco e não abandoná-lo, ó Senhor, que é amar, meu Deus, ó Senhor, como o Senhor amou até o final, não deixar que as circunstâncias, meu Deus, da vida, que os momentos, que as pessoas ao nosso redor, mude a essência do Senhor dentro de nós, mude a nossa maneira de ser, aquilo que aprendemos, não deixar que as decepções que a gente passa no decorrer da história cristã, no decorrer da história da nossa vida como cristãos, em alguma comunidade, acabe esfriando em nós o primeiro amor, mas pedimos ao Senhor, nos traz de volta para o centro do discipulado cristão, nos traz de volta para o centro do cristianismo, nos traz de volta, Senhor, para este sentimento de unidade, derrama sobre nós esse amor com o qual o Senhor nos amou. Senhor, trata as nossas emoções, o nosso coração, a nossa maneira de ser e nos ajuda a sermos um, nos ajuda a cumprirmos o nosso ministério, nos prepara, Senhor, que possamos primeiro dizer, ai de mim, antes de dizer, eis-me aqui, como disse Isaías, que reconheçamos a nossa pequenez, a nossa necessidade de Ti, amemos uns aos outros, para cumprir com excelência a missão que o Senhor nos deu, é o que te pedimos, crendo em nome de Jesus, amém.